Shalom, bom dia. Glória a Deus, Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Senhora, por favor. Oro. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Rei da Glória, que Tu estás conosco, cremos nessa misericórdia que Tu tens, ó Pai querido, de estar conosco, apesar de toda a Tua glória, Pai, Tu te importas conosco, Pai. Muito obrigada, Senhor. Vem com este peso, com essa manifestação, Senhor, sobre cada um de nós, que as nossas vidas possam refletir aquilo que está no céu, como portais de glória, para que Teu nome seja engrandecido e glorificado. Visita a vida de Mateus, da Letícia, guardando-os, livrando-os do mal, assim também como todos os nossos filhos espirituais, papai. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém e amém. Amém, amados? Vamos lá, então? Eu ou tu? Pode ser você. Não sou eu. Irmãos, glória a Deus. Estamos aqui então na contagem do Homer. Louvado seja o nome do Senhor. E estamos trabalhando em cima do envolvimento. Amém? Amém. Então, assim, nós temos visto aí o que o envolvimento vai gerar para nós, o que nós passamos a ter de direito com o envolvimento, o que nós passamos a ter de dever com o envolvimento, o que nós temos aí diante do mundo espiritual, o que isso acrescenta para nós. Amém. E hoje nós queremos falar um pouquinho que o envolvimento ele vai nos trazer ousadia. Hoje nós vamos trabalhar em cima um pouco dessa parte da ousadia. Shalom, irmã Beth, bom dia. E porque, na verdade, às vezes nós estamos num ambiente, mas nós não temos essa ousadia, não temos essa liberdade de movimentação, porque nós não conhecemos como aquilo funciona. Nós estamos dentro de um ambiente, mas como que isso funciona? Quem manda? Quem tem autoridade? Quem libera? Quem impede? Como que isso aqui faz? O que acontece dentro disso? Então, em todo ambiente que você estiver, você precisa ter envolvimento com as coisas. Por quê? Porque você vai descobrir como aquilo funciona, como aquilo vai para frente, como a chefia daquele lugar, a liderança daquele lugar pensa. E através de você se movimentar como a liderança pensa, isso vai te trazer automaticamente avanço. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito de Davi. Por que que ele conseguiu fazer o que um exército inteiro não fez? Por causa do envolvimento que ele tinha com Deus, ele conhecia como o mundo espiritual funcionava, ele sabia quem Deus era, ele sabia quem o adversário era, ele sabia o campo de atuação que Golias estava entrando e que era algo que ele não poderia se firmar, porque ele entrou numa jurisdição onde tinha alguém maior. Aleluia. E ninguém fez essa leitura. Por quê? Porque não tinha envolvimento. Então era um exército, mas não tinha envolvimento para aquela guerra. Nós precisamos entender que aquele exército, eu não creio que eram homens despreparados, eram homens fracos, eram homens covardes. Era um exército, só que o que apresentou para eles, a guerra que apresentou, o adversário que se apresentou, o tamanho daquele adversário, fez com que eles fossem inaptos a lutar. Por quê? Porque eles não tinham envolvimento e não conheciam a Deus. Porque aquilo lá não era uma guerra terrena, aquilo lá era uma guerra espiritual. Então, quem pôde vencer aquela guerra? Quem estava antenado com o mundo espiritual, Davi. E aí ele teve ousadia para olhar o gigante e falar: opa, peraí, vocês estão vendo coisa errada. A visão de vocês está distorcida. Vocês estão vendo um gigante que é impossível de ser vencido. Eu estou vendo algo a mais que o gigante. Eu estou vendo um incircunciso. Eu estou vendo alguém que está afrontando não esse exército, mas o meu Deus. E no envolvimento, quando eu conheço a Deus, eu percebo que o urso, o leão e todos os desafios dessa vida que são maiores do que eu, quando eu coloquei o nome do Senhor para funcionar, ele me deu vitória. Então, Davi tinha certeza absoluta e ele falou para Saul: não, eu já venci isso, eu já venci aquilo, pode me liberar. Ele fala para uma autoridade terrena que falou para ele: não vai, que você vai morrer. E ele fala de uma autoridade espiritual. Ele fala: Saul, você entende das movimentações desta terra? Eu entendo das movimentações do céu. Me libera. Aleluia. Me libera. Sim. Amém. Me libera. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho envolvimento. Eu conheço a Deus. Eu conheço a palavra. Eu conheço as movimentações do adversário. Eu sei que ele está mexendo no lugar errado. Saul, ele já está derrotado. Eu sei o que eu estou falando. Me libera. Então, Saul pega, libera, tenta colocar aquela armadura, que é geralmente a primeira coisa que vai acontecer quando você tem uma ousadia. Vão querer te moldar,
vão querer fazer, vão querer colocar algo dele em você, porque a pessoa, ela fica salva, ela fica meio assim, vai que o que esse menino vai fazer dar certo, eu vou ter uma armadura ali. Vão falar, mas ele também estava com a armadura de Saulo, né? E Davi teve que se desencilhar daquilo. Você vai ter que ir com aquilo que é a tua armadura, com o teu chamado. Ninguém vai te representar, só o Senhor. Muitas vezes nós perdemos porque nós fomos com outras armaduras, aceitamos a mistura. Voltamos lá no culto misto. Saul quis implementar isso. Vai que isso aqui, ó, leva a minha presença junto. Eu preciso aparecer, mas eu tenho medo. Você tem coragem? Você leva a minha armadura? Davi falou, cara, eu não me dou bem com isso. Aquilo incomodava. Parece que eu vejo Davi, quando eu falo dessa palavra, eu vejo Davi incomodado com aquilo. Ele fala, cara, eu não quero esse negócio em mim. Chego até a arrepiar aqui agora. Eu não quero, sai desse negócio, eu não quero isso. Por quê? Porque nós ficamos muito tempo debaixo de armadura dos outros, achando que aquilo fosse nos representar. Mas, na verdade, as pessoas queriam aparecer ou estar em evidência de alguma forma através do teu chamado. E isso afundou o barco seu e da pessoa. Então, hoje é dia da gente fazer o quê? Entrar num nível de envolvimento com o Senhor para gerarmos ousadia e irmos com a nossa armadura. Ah, mas Davi foi sem armadura nenhuma. Você que pensa que ele não tinha armadura nenhuma. Ele tirou a que era ali de Saul, que era visível e apalpável, mas ele foi com uma armadura tremenda. Davi não foi de qualquer jeito, ele sabia como ele estava indo. Ele sabia como ele estava se movimentando. Ele tinha uma armadura. Por isso que aquela incomodou. Ele falou, cara, eu já tenho armadura. Você está colocando um negócio em cima de onde eu já tenho. Eu já sei para onde eu estou indo, eu já tenho uma marca. Eu não preciso de outra marca, Saul. Só me libera. Só fala, vai. E ele vai argumentando até Saul falar, vai. Não vai. Só que Saul praticamente o liberou para a morte. Porque Saul não tinha expectativa nenhuma. Hoje as pessoas olham para você e falam assim, ela está indo para a morte. Ele está indo para a morte. Mas você tem que saber que unção está sobre você, que armadura você está usando, porque você viu que a armadura do mundo, a armadura do marido, a armadura do pastor, a armadura da igreja, a armadura da sua própria carne, da sua arrogância, da sua soberba, nenhuma funcionou. Agora nós estamos nos movimentando com a armadura que ninguém vê, mas que ela é real e que derrota o adversário. Ousadia. De fazer o contrário do que todo mundo está fazendo. Porque ele foi sem arma, ele foi sem armadura, ele foi sendo pequeno, ele foi contra um gigante enorme. Por que tudo isso? Como que um cara se movimenta nisso? Naturalmente? Jamais. Mas ele se move no âmbito e no aspecto da ousadia. Ele anda dessa forma, ele tem a capacitação de fazer isso, por quê? Porque a ousadia é a marca dele. Então, ele está tranquilo. Mas como que gera isso? Nós só orando, falando, Senhor, eu quero ousadia. Deus vai liberar? Vai, mas no envolvimento. Deus vai fazer a coisa acontecer? Vai, no envolvimento. Então, às vezes a gente vê até nas coisas seculares, no trabalho, quando a gente tinha o comércio, funcionários que vão crescendo, por quê? Porque ele vai fazendo a leitura da linha de raciocínio do lugar, ele vai se envolvendo com você e daqui a pouco ele começa a dar os passos dele dentro da empresa. E você começa, então, a deixar ele ir. Porque ele está crescendo e ele está agregando para a empresa. Ele fala, eu sei fazer isso aqui. Eu sei trabalhar dessa forma. Eu posso fazer isso. O que você acha disso? Mas ele vê a minha linha de raciocínio como patrão, vê a linha da minha esposa como patroa, e ele olha e fala assim, cara, aqui dá para me mover. Como eu tenho envolvimento, eu vou ser ousado para perguntar. E aí a pessoa começa a fluir. E, logicamente, naquilo, ele começa a agregar, você começa a ganhar mais, começa a pagar mais para ele, e ele começa a ter lucro, você também começa a ter lucro, porque a ousadia vai trazer crescimento. Aleluia. A ousadia vai trazer lucro para o reino espiritual. A ousadia que você conquistou através do envolvimento, ela não tem como deixar as coisas do jeito que estavam. A ousadia, ela tem que mudar o ambiente que você colocar as suas mãos. É isso que você tem que fazer. E é isso que eu tenho que fazer. Então, nós temos visto que pessoas ousadas, elas mudam o ambiente. Elas mudam a atmosfera, porque elas estão fazendo o que ninguém faz. Elas estão fazendo o que ninguém tem coragem de fazer. Mas por que ela faz isso? Porque ela é louca? Porque ela inventa uma moda? Não, porque ela tem uma palavra, ela tem um movimento, ela tem uma direção, e todo mundo olha e fala, cara, isso aí não vai dar certo, você não tem condição nenhuma de avançar nisso. Você vai se enrolar nesse negócio. E você olha para todo lado e fala, eu sei o que eu estou fazendo.
e você continua. Você só continua, porque agora você tem uma ousadia dada pelo Senhor, que ainda que as vozes humanas, ainda que a tua mente mesmo muitas vezes vem contra você, às vezes que todas as circunstâncias, às vezes a autoridade, às vezes um monte de coisa que vai se levantar, e você vai continuar até o gigante cair. Aí depois, logicamente, as pessoas, né, depois da onça morta, aí vão falar, nossa, é verdade mesmo, eu tinha visto isso, tinha visto nada. Você não tinha visto nada, porque se você tivesse visto, você tinha feito. Não vem querer pôr na minha armadura depois da onça morta, não. Quando se levantarem, depois que você conquistar tudo e vir falar assim, ah, eu tinha feito, você tinha feito nada. Você ficou lá correndo lá, ó, 40 dias e 40 noites. Não vem, não. Aqui não, quem vai casar com a filha do rei sou eu. A casa que vai ser isenta de imposto é a minha. Não vem fazer graça aqui, não. Então, aquilo que é teu, que você conquistar através da ousadia, cuidado, porque vão querer chegar junto para abocanhar. E você vai falar, não, aqui não. Essa aqui não. Não é por avareza, não é por maldade de coração, mas é por que você conquistou aquilo que Deus deu para você conquistar e você fica com isso, porque é teu. Tá bom. Davi não falou assim, ah, então vou fazer o seguinte, qual dos soldados que querem casar com a rainha, com a filha do rei? Eu vou liberar para você. Não pode fazer isso. Qual família aqui quer isenção de impostos? É seu isso daí. Cuidado, porque aquilo que você adquirir através da ousadia, você vai ter que administrar. Falar assim, ah, agora eu não quero ser egoísta. Não, não é egoísta, é direito. É aquilo que você tem que fazer. Aí depois lá, como casado com a filha do rei, e depois que ele foi rei, aí eu creio, né, que em nome de Jesus ele abençoou muita gente, muita coisa, mas não deixar as pessoas lançarem mão daquilo que você tem gerado aí de qualquer forma. Só colocando essa parte, Davi não tinha um coração avarento, e quando ele foi guerrear com uma outra cidade, e o povo dele, a metade do exército, um pouco, né? A Bíblia não fala, mas uma quantidade de soldados, estava extremamente cansado, não conseguiu ir. E aí o que aconteceu? Quando eles voltaram da batalha, cheio de despojos, os soldados que foram à peleja não queriam dividir o despojo com aquele que tinha ficado guardando a bagagem. E Davi falou, não, eu vou dividir a bagagem com todos, porque o que ficou guardando a bagagem também fez diferença na nossa vida. Então, Davi não tinha um coração avarento, só que ele sabia onde ele deveria usar a generosidade. Eu creio que é exatamente isso que o pastor Alexandre está falando. Onde você vai usar a sua generosidade vai fazer muita diferença na nossa vida. Amém? Só isso. Então, nós precisamos entender uma coisa assim, quando a gente fala em envolvimento, 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 enquanto a pastora estava falando agora, eu estava pensando, o que é envolvimento se não um trabalho? Envolvimento vai dar trabalho. Sim. Porque quem vive superficial, quem vive mais ou menos, Shalom. ele tá indo, ele não se envolve. Ele não quer o custo daquele negócio. Ele vai. Eu trabalhei com um rapaz no açougue que ele falou assim para mim, eu trabalhava no mercado de balconista do açougue e ele também. Aí chegava um cliente, falava bom dia, normalmente, atendia. Ele falava para mim, por que você fala bom dia para as pessoas? Eu falei, porque o cliente chegou, você tem que falar bom dia, boa tarde, né? Cara, só faz, ele fazia assim, ó. Ele não servia, ele chamava para briga, né? Você sabe aquelas pessoas, aquelas lojas que você vai, que a pessoa não te atende, ele te chama para briga? Você chega e ele fala assim, ó, cabeça. O que você quer? O que você quer? Você veio perturbar o meu descanso, porque eu estava mexendo no celular. Porque agora você chega nas lojas, tá todo mundo no celular, né? Aí a pessoa tá aqui, você entra na loja, ela faz assim, ó. E volta aqui, aí fala assim, Ah, e levanta a cabeça. O atendimento hoje tá mais ou menos assim, né? meu Deus. Então aí você tem que ter graça para você tocar a vida. Mas então, primeiro que cliente você não atende assim, você atende assim, né? Bom dia, pois não, né? Eu me perdi uma época da minha vida, mas eu sei atender balcão, eu sei atender cliente, não é porque eu me perdi que eu não sei. Às vezes você sabe fazer, você só tá perdido. Você precisa voltar. É. Você já tem uma unção, mas você se perdeu um pouquinho. E assim que você se curar, você vai voltar a fluir plenamente naquilo que você tinha. O que Amém. você está fluindo hoje, você já tem faz tempo. É que estava camuflado, você não estava conseguindo comer dessa realidade. Mas já faz tempo que Deus construiu isso em você. Aleluia. O que eu tenho, muitas coisas que eu tenho, Deus já tinha construído em mim fazia tempo, só que eu não conseguia acessar. Porque eu estava impedido pelas feridas, pelas limitações dessa vida, por tudo que aconteceu aí que os irmãos sabem.
Mas eu já tinha bastante realidade dentro de mim. Só que eu não conseguia fluir nisso. Uhum. E aí eu estava no balcão, então ele ia chamar o cliente para briga, eu ia atender. Bom dia, senhora. Pois não. Aí ele falou, por que você faz isso? Eu falei, cara, você tem que atender, tem que falar bom dia. Ele falou, ó, eu ganho, na época eu ganhava R$ 168. Eu ganho R$ 168, ou R$ 1.168, não lembro, e você também. Eu entro na mesma hora, saio na mesma hora. O que você recebe, eu recebo. O que você faz, eu faço. Não muda nada, cara. Falando bom dia ou não falando. Eu falei, cara, eu só vou continuar fazendo o que eu sei fazer. Faz o que você achar melhor aí. E Sim. acabou. Então, por quê? Porque envolvimento dá trabalho. Envolvimento, você tem que se entregar para aquilo. Você pode fazer a mesma coisa de uma forma muito mais de qualquer jeito. Mas meu pai falava assim, praticamente o bem feito e o mal feito dá pouca diferença de tempo. Só vai de você querer fazer. Só isso. Ah, pus uma carne na geladeira lá de qualquer jeito, fechei a porta da geladeira e Deus abençoe o outro que vai abrir a porta que vai cair tudo na cabeça dele. Mas 2 minutos a mais você teria arrumado aquele negócio e pendurado a carne direito. Então, por causa de 2 minutos, quase ao mesmo tempo, você fez um trabalho péssimo. Então, na verdade, envolvimento dá trabalho. Sim. Só que depois do envolvimento dá trabalho, ele vai gerar ousadia. E na ousadia você vai vencer as coisas que ninguém vence. Aleluia. Você vai entrar onde ninguém entra. Você vai sair de onde as pessoas não conseguem sair, porque você se dispôs a trabalhar. Então, se você olhar a vida de, de Daniel, que nós vamos falar daqui a pouco, de Pedro, a de Davi, que nós estamos falando, do outro menino que eu não estou lembrando, de Jacó, trabalho. Só que no trabalho ele teve o que? Ousadia. Ousadia a ponto de ver o rebanho distante dele 3 dias e falar assim: eu conheço um Deus que pode trazer exatamente o que eu preciso nas minhas mãos. Eu vou atrás dessas varas. E Uhum. ele vai atrás de vara. O que que é isso? Loucura, insanidade para essa terra. Ai, colocava na frente as varas quando ia cruzar, e aí nascia a estrada, nascia não sei o quê. Loucura para a terra, mas ousadia em Deus. Sabia o Deus que ele tinha, sabia a promessa que ele tinha. E dentro do trabalho, ele teve envolvimento, dentro do envolvimento, ele trabalhava e despertou nele uma ousadia para ver o que ninguém via. Sim. E ele consegue ter um rebanho, mesmo com um homem roubando ele. Dentro de um ambiente de roubo, ele consegue prosperar. Isso é uma coisa absurda. Tem que ter ousadia, tem que ter envolvimento, tem que conhecer a Deus, tem que saber o que ele está fazendo. Então Jacó estava ali todo dia dentro da casa do ladrão. Imagina você não ser roubado dentro da casa do ladrão, você conseguir sair com as suas coisas. Isso aí é uma coisa só Deus. Jacó ele estava onde? Dentro da casa do ladrão. Porque Labão, o tio dele era o quê? Ladrão, usurpador, pérfido, tranqueira, último grau. E ele sai de lá com o quê? Sai com as mulheres, com os filhos, com as concubinas e com o seu rebanho, a ponto de ter suscitado inveja nas pessoas. E por que aconteceu tudo isso? Porque ele tinha ousadia. E por que ele tinha ousadia? Porque, de alguma forma, ele se envolvia com aquilo que ele fazia. Uhum. Ele conhecia aquilo que ele fazia. Ele se movimentava naquilo. À noite, o frio me consumia, eu não dormia. Enquanto você estava deitado, eu estava aqui. De dia, eu estava no sol, mas eu me envolvi, eu conheço esse trabalho, eu sei o que eu estou fazendo. E principalmente, e o que faz a diferença, eu sei o Deus que me trouxe para esse lugar, apesar de toda a minha patifaria. Ele sabia disso. Ele sabia que ele tinha traído o irmão, ele sabia que a mãe dele tinha errado com ele sabia tudo. Mas ele também sabia a fidelidade de Deus para ele. Aleluia. Então, por que Deus revela aquilo para ele? Porque Deus ele vai estabelecer justiça onde os homens, as estruturas e todas as coisas estabelecem justiça na tua vida. Isso que você está vivendo agora, isso que eu estou vivendo agora, não é por causa da justiça humana, mas é por causa da justiça de Deus que vem para combater todas as injustiças humanas que nós passamos. Aleluia. Todos os roubos que nós sofremos. Então, dentro do envolvimento, Deus traz uma ousadia e fala: deixa eu estabelecer a minha justiça a teu favor. E você vai fazer o que era para você ter feito, mas as pessoas não deixaram, a instituição não deixou, a estrutura não deixou. Então, Deus vem executar juízo sobre todo o ambiente de roubo. A Aleluia. ousadia vai fazer isso. Graças Todo a Deus. ambiente de fraqueza, você vai mudar. Todo ambiente de paralisia, você vai mudar. Todo ambiente que se move, você vai mudar. Que é o que nós vamos falar agora aqui um pouquinho de Pedro e de João. Um ambiente de paralisia. Entrando na igreja, homem pedindo esmola, ele ora, não tem nada, ele fala, cara, não tem nada.
não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho um envolvimento, que eu conheço um Deus, a ponto de eu ter uma ousadia para falar para você, levanta e anda. Aleluia. Meu Deus do céu, ousadia. O que o cara estava pedindo para ele? Esmola. Falou, não tem isso aí que você está pedindo, eu não tenho. O que você precisa nessa terra, você precisa de uns trocados para você tomar alguma coisa, beber alguma coisa, isso eu não tenho ouro e não tenho prata. Mas o que eu tenho, aí ele está vendo lá o que ninguém está vendo. Quem estava vendo o que ele tinha? Aí ele tem que estar vendo, por causa do envolvimento. Então Pedro falou assim, ó, o que eu tenho, olha o nível de entrega, de envolvimento e ter ousadia para liberar a palavra. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Então, a ousadia vai te levar nesse ambiente. Você vai olhar para o negócio assim: isso que você está precisando, eu não tenho. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, fala, sai. Não sei o que você vai fazer. Mas eu só sei que o envolvimento vai te trazer ousadia para você olhar para um quadro de paralisia e colocar isso para andar em qualquer aspecto. Aleluia. A palavra que sair da tua boca, ela vai ter poder para arrancar a paralisia e colocar as coisas para andarem novamente, seja na tua vida ou naqueles que estão ao teu redor ou estão esperando uma palavra liberada da tua boca. Tenha ousadia, abra a tua boca, porque através do envolvimento que você está tendo, que você está se entregando ao Senhor, as paralisias serão removidas em nome de Jesus. Aleluia. Abra a tua boca. Seja ousada, seja ousado. Fale, paralisia, sai da minha vida em nome de Jesus. O que eu tenho, eu te dou. A ousadia que eu tenho, eu vou colocar para funcionar. Aquilo que o Senhor tem me dado através do envolvimento com Ele, eu quero ver isso frutificando na minha vida. Saia em nome de Jesus. Paralisia, doença, enfermidade, quebradeira, afronta, treva, capeta, satanás, demônio, saia em nome de Jesus. Ousadia. Por causa do envolvimento. Então, o nosso trabalho, ele não é em vão no Senhor. Em nome de Jesus. Então, você vai abrir a tua boca. Você vai abrir a tua boca e você vai falar, você vai declarar, você vai decretar, você vai profetizar. Usa isso, pastora Margarida. Usa isso daí. Isso é a tua marca. Você tem uma marca de ousadia tremenda. Não perca isso. Aleluia. Pastora Margarida tem uma marca, uma chamada de ousadia. Ela rasga o mundo espiritual. Usa isso a teu favor. Sim. A favor da tua casa. A favor daqueles que estão esperando uma palavra que saia da tua boca. Você é uma mulher ousada. Aleluia. Em nome de Jesus, te abençoo para que você tenha uma palavra. Eu te abençoo para que você vá na tua armadura. Eu te abençoo para que você flua no teu chamado. Aleluia. Te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não vou pôr a minha armadura em você, vai com a tua. Em nome de Jesus, eu te libero, eu te ativo como teu pai, como teu pastor. Vai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque existem pessoas que estão ao nosso redor querendo permanecer na mendicância. Não temos isso para liberar, amados. Deus não nos chamou para sustentar mendigos. Todos somos príncipes e reis na presença de Deus. Então, se levante e ande, porque o que temos para dar não é mendicância. Não é permanecer na falta de frutificação em lugares infrutíferos, em lugares de silêncio, em lugares de estar assentados ali na porta, vendo todo mundo passar e a gente não consegue entrar. Em nome de Jesus, nós liberamos, eu estou em concordância com o liberar do meu esposo sobre a sua vida, em particular, pastora Margarida, porque concordo, porque há uma ousadia na sua vida, mas também liberamos para todos aqueles que de alguma maneira estão sentados na porta do templo chamado na porta da Formosa aqui, não é? Então, aqui, o mendigo da porta de Formosa, em nome de Jesus, que o Senhor nos levante e venhamos a entrar. O que temos para ministrar, nós liberamos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, nós precisamos fluir nisso, nós precisamos ir embora. Nós precisamos deixar esse ambiente de escassez, esse ambiente de quebradeira, de miséria, essa tortura infernal que nós ficamos. Nós ficamos muito tempo num ambiente de tortura. Sim. Se você pegar a nossa vida e você der uma pensadinha na sua vida, você ficou muito tempo num ambiente de tortura. Verdade. Tortura, todo dia. Torturado por alguma coisa. E essas sequelas da tortura têm começado a sair agora das nossas vidas. Graças a Deus. Tem começado a nos limpar. E a ousadia, ela vai fazer com que você saia de ambiente de tortura.
Que você saia desses lugares onde as pessoas decretaram sobre você o que você ia ou não ia ser, aonde você ia ou não ia chegar. E eram palavras que ficaram na tua mente, que entraram porque eram pessoas que você confiava na palavra dela. Eram pessoas que você esperava alguma ativação. E essas pessoas nos levaram a um ambiente de tortura emocional, psicológica, na alma. E nós ficamos presos nesses ambientes. E hoje o Senhor está nos convidando, tenha ousadia para sair daí. Tenha ousadia para se movimentar. Se envolva comigo. Se você não tem ousadia, se envolva comigo e gere ousadia e se levante desse lugar. Saia desse mundo de tortura, para que nós possamos viver em paz, porque a tortura nada mais é do que nos tirar completamente a paz, nos trazer dor, nos trazer desconforto, nos castigar, nos trazer um ambiente onde nós ficamos sempre com medo, sempre paralisado. Então, o Senhor quer que nós extirpemos todo o ambiente de tortura, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E aí a minha esposa colocou assim, aqui Daniel, mas eu vou deixar ela falar sobre Daniel, que não está me vindo nada assim, muito, mais, só mais do que eu já sei mesmo, mas não está vindo nenhum entendimento assim novo. Então, em nome de Jesus, ela vai falar aí sobre Daniel e mais o que Deus der para ela. Amém? Em nome de Está Jesus. travando para mais alguém, amado? Agora que eu gritei. Ah, tá. Amém. Amém. Então, vamos lá, amados. Então, aqui a parte de Daniel, eu acabei de escrever aqui. Fique na janela da revelação. Às vezes, pensamos que Daniel, naquele ato dele, né, de ficar com a janela aberta, quando já havia saído um decreto, aqueles que não fizerem petições somente àquele que tenha o cargo máximo aqui desse reino, que foi levantado, não é para ser adorado, que era o presidente, vamos colocar assim, da época, aquele rei da época, o rei Dário. O que acontece? O Daniel continuou com a janela aberta. E às vezes pensamos que simplesmente pode ser uma exposição, mas tem um outro lado. Ali, Daniel, com a sua janela aberta, estava mantendo diante da sua própria vida a janela da revelação. Então, para o adversário, poderia ser algo que falasse, ah lá, tá vendo? Ele não cumpriu o decreto, porque eles sabiam que Daniel não poderia fechar a janela no sentido de ousadia. Se ele não tivesse tido a ousadia de manter a janela aberta diante dos olhos humanos, ele fecharia também a janela para as revelações que o estavam sustentando naquele lugar até aquele momento. Então, nós vamos precisar ter ousadia. Em momentos em que formos desafiados, qual é o Deus que você serve? Não vamos preparar cultos mistos, fechando a janela da revelação, porque ficamos com medo, com temor das consequências de irmos para a cova dos leões. A cova virá, amados, porque de alguma maneira aquele povo estava determinado a destruir o caminho profético de Daniel. Estavam ali sendo inspirados por demônios de perseguição, de inveja, porque Daniel era sobre todos os sátrapas da época. Eles estavam no lugar alto, e ali o que eles queriam? Não, vamos matar esse Daniel, vamos roubar essa unção. Vamos fazer com que ele fique paralisado. E por todo esse tempo, ninguém poderá levantar uma intercessão, uma súplica a alguém que não seja você mesmo, ó Rei soberano, poderoso. E aquele rei envaidecido liberou o decreto. E quando ele viu, ele havia feito uma armadilha para os pés de Daniel. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. E porquanto havia Deus na vida de Daniel, porque ele havia se envolvido desde a sua mocidade com o poder do nosso Deus, com a honra ao nosso Deus, por não negociar os seus valores do reino ousadamente, numa nação estranha, hostil, no qual ele tinha sido chamado para servir na mesa de Nabucodonosor, como o pastor Alexandre já pregou tantas vezes, para ser sábio, forte, perfeito, mas ele não se envolveu com aquele tipo de mesa, porque ele estava assentado, envolvido com a mesa celestial. Então, ele não se manifestou àquela mesa, ainda que sentado à mesa, havia um outro alimento para ele, o qual ele decidiu discernir pelo Espírito o que eu vou comer. Isso é envolvimento. E esse envolvimento fez com que a fidelidade de Deus se manifestasse naquele momento de cova. Deus olhou e falou, você vai continuar recebendo as revelações, além, muito para além do medo de ser colocado na cova dos leões, eu vou te dar livramento. Envolvimento gerado apesar do medo, envolvimento gerado apesar das distrações que o adversário quer lançar contra nós, envolvimento apesar dos decretos de morte que vêm contra nós. É disso que Deus está falando. Nós temos um apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.
O que quer dizer? Vamos confessar aquilo que o mensageiro, que a palavra apóstolo quer dizer mensageiro, aquele que traz um fundamento, aquele que traz algo que podemos confiar, colocar os nossos pés em cima. Então, Jesus Cristo, ele falou, eu sou o apóstolo da sua confissão. Creia que eu tenho uma mensagem firme para você. Então, coloque os teus pés nisso e não se demova daí. Então, nós temos um apóstolo que nos garante e temos também um sumo sacerdote que se levantava naquela época para aspergir lá no Santo dos Santos 7 vezes a manifestação daquilo que era a vida de Deus. Ele está falando para nós, olha, eu tenho algo para você, eu gero vida para você. Eu me entreguei uma vez por todas, então eu tenho uma mensagem e uma vida para te dar. E eu garanto a tua confissão. Então, tem ousadia para entrar nesse lugar. Está escrito, tem depois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E essa palavra que eu falei do sumo sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote, na nossa confissão, está em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Se você estiver anotando. Então, nós precisamos dessa ousadia do envolvimento com o sangue do Cordeiro. Precisamos dessa ousadia, que aquele que deu para nós uma confissão, a qual nós estamos fazendo, olha, eu creio que Deus é fiel, eu creio que Deus está purificando a minha má consciência, eu creio que Deus está me levando a sair dessas armaduras imputadas por homens, Deus está me fazendo sair desses lugares onde a minha mente ficou paralisada em verdadeiros lamaçais, em verdadeiros pântanos, nos quais estão encobertos estruturas rígidas, fortes, como o Behemoth, lá de Jó, capítulo 38, 39, 40, 41, depois do 42, a libertação de Jó. Nós vemos ali, amados, algo que está debaixo de um pântano, de uma água suja, algo ali que o adversário fortaleceu dentro de nós, através do nosso orgulho, Leviatã. O Senhor está falando para nós hoje, olha, se vocês confessam e se vocês creem na minha mensagem, e se vocês permitem eu aspergir o meu sangue, sangue do Cordeiro, sobre a vida de vocês, vocês vão sair dessa mentalidade que foi imputada e colocou estruturas fortíssimas, estruturas muito bem estruturadas. Se nós pegarmos ali aquele rinoceronte, não é hipopótamo. Se nós pegarmos aquele hipopótamo, nós vamos ver como ele é um animal forte. Até a cauda dele é extremamente forte. Tudo que ele faz gera força. Tudo que ele faz mostra o quanto ele tem, ele é consolidado, ele é sólido. Tudo aquilo que Deus fala que o arcabouço dele é extremamente sólido, ou seja, anda cheio. Em nome de Jesus, que não haja estrutura que resista ao sangue do Cordeiro. Que não haja nada, amados, que possa resistir. A palavra de Deus diz que Behemoth, ele vive, sim, em lugares de pântano. Mas também a palavra de Deus diz que quando o Jordão sobe, ele não se move. Sabe o que quer dizer? Às vezes estamos imersos no sangue de Jesus, mas porque existe tanta estrutura ao nosso redor, existe um pântano ao nosso redor, que nós não permitimos que as águas do Jordão, que são a significação profética do sangue de Jesus, venham demolir, ser como um emoliente sobre a dureza do nosso coração, mas em nome de Jesus, que seja liberado sobre a nossa vida um envolvimento tão tremendo com a vida de Deus, que esses lugares comecem a ser agora chacoalhados, comecem a ser desfeitos, dissolvidos pelo poder do sangue da vida de Deus, que está em nós, está sobre nós, está dentro de nós. E essas estruturas, como temos pregado, o pastor Alexandre pregou ontem, justamente a respeito dessas manifestações que estão imputadas dentro de nós, que foram colocadas, injetadas, cronologicamente, cronometradamente. O adversário veio e falou, agora mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aquilo solidificou dentro de nós. E nós não sabemos, às vezes, nem como sair. Às vezes ouvimos conselhos, saia desse lugar. Mas só que não conseguimos. Não é uma questão simplesmente de querer, mas não conseguimos, porque aquilo já se tornou automático, criou um caminho neural, criou uma estrutura de raciocínio dentro de nós, criou uma fortaleza e um baluarte da mentira dentro de nós. Mas o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas as armas da sua milícia, que não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, para demolir essas estruturas. A nossa parte é levar o nosso pensamento cativo. A nossa parte é que quando vem a palavra, o Senhor libera a palavra, o sumo sacerdote da nossa confissão e o apóstolo mensageiro que vem e dá o fundamento para nós, é nós anularmos toda mentira, todo sofisma, toda aparência da mentira,
na cara do adversário, falando para ele, eu vou conseguir punir você depois que eu obedecer tudo aquilo que Deus tem falado para mim. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. O Senhor está nos chamando, envolva-se comigo, fique debaixo do meu sangue, não saia de debaixo da justiça que há no meu sangue, e eu estou fazendo. Não vá lutar com as tuas armas, não vá lutar através da sua própria força, mas fica debaixo do sangue. O que é ficar debaixo do sangue? É crer, é ter fé naquilo que Deus falou que ele faz pelo sangue dele, vai ser feito. Não vamos nos movimentar procurando armas. Amados, temos passado dias de guerra tão tremendos, nós falamos, Deus, quando isso vai acabar? Quando vamos conseguir essa vitória em determinadas áreas? Mas sabe qual é o conselho de Deus para nós hoje? Fique debaixo do meu sangue. Continue crendo que meu sangue é poderoso. Continue crendo que há vida no meu sangue. Continue crendo que eu coloquei um sangue que cobriu você, mas também um sangue que tira o teu pecado dentro de você. Tira estruturas de pensamento, como nós vivemos aqui. Pastora Margarida falando em nome de Jesus aí, e cada uma de nós, que temos às vezes um pouco mais de idade, ou não importa a idade que você tenha, mas importa a intensidade da ferida, a profundidade da ferida que foi feita nas nossas vidas. E às vezes parece que não tem como nós sermos arrancados desse lugar. Deus está falando, fique no Jordão, fique debaixo do meu sangue, porque esse behemote que está dentro de você, fortalecido, fortificado, e parece que ele não se move, parece que ele não vai nem para frente nem para trás, ele está duro aí, pela lama do orgulho que foi colocado junto com ele, dentro de nós, protegido, escudado, mas o Senhor está falando, fique debaixo do meu sangue. Há um elemento no meu sangue que vai fazer com que isso tudo dissolva, porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Continue crendo. Gosto muito daquela passagem, daquela mulher que preparou as suas especiarias para encontrar com Jesus morto. E Jesus se apareceu para ela vivo. Ele se manifestou para ela vivo. Ela foi buscar um Jesus morto, porque não se faz especiarias para visitar aquele que está no túmulo, pensando em encontrar um Jesus vivo. Ela não sabia, não tinha dentro dela construído uma realidade espiritual que falasse, não, eu vou lá só para adorar o Senhor. Não, eu vou lá. E eu vou conversar com aquele jardineiro. Quando hoje apareceu para ela, ela olhou para o jardineiro, que ela achou que era, e falou assim, você viu onde colocaram o corpo do meu Senhor? Ela estava envolvida com Cristo. Ela estava totalmente envolvida com Cristo. Ainda que ela não soubesse que ele já tinha ressuscitado, mas havia no coração dela o desejo de encontrar a Cristo. Mantenha esse desejo aceso no teu coração. Eu tenho desejo de te encontrar, mas há tanta estrutura me guardando, tanta estrutura me impedindo de tocar na tua ressurreição, que na verdade eu nem acho que o Senhor está ressurreto. Eu estou aqui com as minhas especiarias nas mãos e eu vou te buscar, morto mesmo, porque o Senhor é muito importante para mim. Muito importante para mim. Tu és tudo que eu tenho. Eu, na minha prostituição, nos meus 7 demônios que eu tinha, o Senhor se revelou único para mim. E eu só tenho as especiarias para te levar. E eu vou lá, nem que seja para tocar um corpo morto. E era exatamente a estrutura de pensamento que aquela mulher tinha, a Maria, que recebeu a revelação. A primeira pessoa que viu o Cristo ressurreto foi uma mulher, Maria, aquela que o Senhor tinha expelido os demônios. E ela foi, amados, para buscar o Cristo morto. Talvez você esteja indo numa mentalidade que parece que o seu Cristo está morto, mas ele está vivo. E ele vai se apresentar para você e para mim. Continue debaixo do sangue. Continue debaixo da fé. Que o Senhor vai estabelecer um Deus de surpresa para você e para mim. Ele vai se apresentar para nós. E ele vai falar, olha, eu estou aqui, eu estou vivo. Vai e avisa os teus companheiros. Vai anunciar o que você viu. Vai anunciar a minha ressurreição. Ela estava tão envolvida, tão compromissada com Cristo, que ninguém foi atrás do corpo de Jesus. Ela foi. Então, talvez você seja o único na sua casa, na sua família, no teu ministério, falando, não, mas Deus deve ter mais. Não é possível que seja só isso. Deus deve ter mais. Não é possível que eu tenha que ficar nesse lugar de cativeiro, com a mentalidade toda confusa, toda errada. Mas Deus está falando para você e para mim, continue buscando. Eu vou me apresentar vivo. A tua responsabilidade é me buscar. Colocar as coisas em ordem é a minha responsabilidade. Mostrar para você que eu não estou morto é a minha responsabilidade. Deixa comigo. Continua me buscando. Fica no Jordão até eu dissolver toda a estrutura que foi injetada na tua cabeça e que você permitiu de alguma maneira. Em nome de Jesus, o Senhor está trabalhando. Ei, ele é poderoso. Alashi. Ele é um poderoso Deus, como diz eu quero falar outra palavra, operoso. Ele é um Deus operoso.
em nome de Jesus. Ele está operando a nosso favor, para nos surpreender, para falar, vem cá, jardim fechado, vem cá, manancial, vem cá, você que eu construí uma sebe ao teu redor, e você não vai ser uva brava, não. Você não vai ser aquela videira brava, não. O Senhor falou, eu construí você para que você me desse uva doce, e você se transformou numa uva, numa videira brava. Nós não vamos nos tornar isso, porque nós estamos buscando o nosso Cristo, e Ele é amoroso o suficiente para nos dar ousadia. Amados, Davi entrou naquela peleja porque ele sabia que a afronta não era contra eles, mas era contra Deus. Entenda que esse lugar, essa mentalidade que está imputada dentro de nós, ela não é contra nós, ela é contra Deus. É como o pastor Alexandre falou, espera um pouco, isso não está compatível com a natureza do meu Deus. Então vamos deixar as naturezas brigarem, saia da frente. Saia da frente. Deixe a natureza da iniquidade lutar com a natureza de Deus que está em nós. Você vai falar, eu saio da frente, vem sangue, vem vida de Deus. É só isso que é para fazer. É só isso. Eu saio da frente, vem brigar por mim e vamos à adoração. Vamos à adoração. Vamos àquele lugar onde Cristo pode ser quem Ele verdadeiramente é. Ele não precisa de nós, Ele se basta. Ele está falando, sai da frente. Deixa eu me movimentar a teu favor. E aí depois eu coloquei, Davi teve a ousadia de deixar a mistura que roubaria a glória de Deus. Deus, ele precisa fazer das nossas vidas, e nós, às vezes, não conseguimos sair da frente, porque ainda, de alguma maneira, há um pensamento que fala, eu vou ter um pouquinho de glória. Com essa armadura aqui, eu vou ter um pouquinho de glória. Deus está falando, sai da frente. A glória vai ser só minha. Você vai olhar para trás e você vai cantar, como aquele Juliano Som canta, fez um caminho para mim, por onde eu não poderia ir. E a glória vai ser só dele. Aleluia. Aí depois, fique na janela da revelação, já que eu já falei. Outra coisa que precisamos ter, desafios vencidos devem imprimir em nós, colocar uma impressão forte no nosso espírito de ousadia, não de presunção. Precisamos ter cuidado, porque é uma linha fina. A autenticidade diante de Deus não nos pode levar para a presunção. Presunção é querer fazer algo que Deus não falou que ele faria. Isso é presunção. Mas aquilo que Deus já falou, tem uma natureza incompatível à minha natureza, aí dentro de você, deixa a minha justiça, que é o meu sangue, julgar, deixe. Não é presunção, é ousadia. Eu vou crer, como está falando aqui, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue. Eu entro no santuário de Deus, lá está a vida de Deus. E é essa vida que Ele está propondo para nós. E aí o nosso coração vai ser purificado. Aqui, ó, tendo os corações purificados da má consciência. O que é essa má consciência? São aquelas coisas que se assentaram no trono para julgar aquilo que é certo e que é errado. Nós, às vezes, estamos assentados no trono da nossa consciência. Consciência contaminada, impura, corrompida, uma consciência que não permite o Senhor falar, olha, está certo, está errado, está vivo, está morto, porque estamos assentados na nossa consciência. Deus está falando, sai daí. Eu é que vou purificar a tua consciência. Eu é que vou liberar o teu coração. Eu é que vou lavar o teu corpo com a água pura. São essas manifestações que Deus está falando de ousadia hoje. De ousadia. Talvez você não saiba nem o que você está fazendo. Você vá para um lugar onde você está adorando a Deus, venha tanto pensamento de trabalho na tua cabeça. Uma pessoa como eu, cheia de atividades para fazer. Então, vou adorar o Senhor. É tanta atividade que vem na minha cabeça que eu tenho que me esforçar e falar para Deus, Deus, eu só vim para te adorar. Eu não quero as revelações que vão me ajudar a fazer o trabalho de amanhã. Eu só quero a tua presença. Como é difícil. Como é difícil. Porque aí você sabe de um problema, 2 problemas, 3 problemas, você tem que ministrar. Você tem que fazer um monte de coisa. Aí os problemas parecem que sobem, parece que são legítimos, mas é mentira por conta da operosidade da nossa mente. A nossa mente tem muita coisa para resolver. Então, você está lá querendo adorar a Deus, daqui a pouquinho vem um pensamento de trabalho. Sabe quem é esse trabalho? É aquele que se assentou no trono do meu coração e do teu coração, para que nós estejamos distraídos do nosso Deus. E ele fala, mas é legítimo, você tem tanta coisa para fazer amanhã cedo. Ao invés de adorar ao Senhor, adora o trabalho, porque o adversário fala para a gente, ei, olha aqui, ei, olha ali, ei, olha a revelação, olha, eu estou trazendo a revelação, eu estou liberando a revelação. E Deus permite, sabe por quê? Porque Ele quer ver onde está o nosso coração. Nossa, mas se você está em comunhão com Deus, o adversário tem esse poder? Tem, porque Deus está tratando com o nosso coração.
Qual é a distração agora que vai nos pegar? Vou colocar uma coisa legítima, que é o trabalho, que é o ministério, que é os grupos de intercessão que estão sobre os nossos ombros, que são as pessoas às quais nós temos que ministrar. Religião. Porque se vamos fazer essa obra e deixamos o nosso Deus para trás, porque temos que compromissos a cumprir, nós estamos verdadeiramente deixando o nosso Deus para trás. E Deus está falando, qual é o primeiro lugar? Por isso coloquei os hinos hoje. Toma o teu lugar e a tua igreja. Que o lugar é o primeiro. Será que Deus tem o lugar primeiro do meu coração? É o meu trabalho, o meu ministério, aquilo que eu sou, ministerialmente, tem o primeiro lugar no meu coração. Eu vou ter que decidir, você vai ter que decidir. Às vezes o teu esposo tem o primeiro lugar no teu coração. Tudo que fazemos é por causa do esposo. Tudo que vamos pensar é por causa do esposo. E tudo que vamos fazer é por causa do trabalho ministerial. E Deus está falando, eu quero o teu coração. Não as tuas mãos. Eu quero a tua face, não as tuas mãos. É por isso que buscamos as mãos do Senhor e não a face dele, porque as nossas mãos estão ocupadas com tantas coisas que precisam ser resolvidas, e aí nós achamos que podemos nos relacionar só com a mão, de mão para mão, mão para mão, mão para mão. Deus está falando, é face a face. É PNL. É lugar onde eu te mudo. É lugar onde há glória. É lugar onde há vida, ousadia e confiar que aos meus eu dou enquanto descansam na intimidade comigo. Ousadia de confiar. Porque eu vou me revelar vivo para você. Eu vou me revelar vivo para você. Porque eu não tenho mendicância. Porque quando fica trabalho, trabalho. Quando fica de mão para mão, o Senhor está nos preservando na mendicância. Porque Pedro e João poderiam ter falado, mas Molinha, mão para mão. Mas Pedro não tinha as mãos de Deus para oferecer para aquele homem. Deus tinha mudança de vida para oferecer para aquele homem. Nunca mais você vai precisar ficar na mendicância. Nunca mais você vai precisar, mas numa linha, humilhado, mendigo espiritual, estando à porta, mas sem conseguir acessar. A porta, olha o nome da porta, Formosa. E nós estamos ali, ó, naquele lugar, parece que vamos acessar, parece que está tudo bem. Não, mas eu já estou na porta, mas entra em nome de Jesus. O Senhor está falando, você não vai permanecer com sede, não vai permanecer na sua infrutificação, você não vai permanecer na sua paralisia. Eu tenho algo para fazer por você. E ele fala, ministra a vida, Pedro. Ministra a vida, João. Ministra a vida, Rocha. Ministra fundamento, aleluia. Ministra graça, pomba, alá, achei. Ali, manifestado na presença de Deus, na presença daquele homem, na porta daquele lugar. Duas manifestações totalmente diferentes do nosso Deus. Pedro, firmeza, rocha, fundamento. João, pomba. Jonas, filho do Espírito. Era isso que Deus estava manifestando. Eu junto fundamento e graça. Eu junto a minha palavra, a minha verdade e a graça. E ele andou entre nós cheios de graça e verdade. Poder de Deus para liberar o homem dos seus pecados. O fundamento, a verdade, trazendo ali aquele homem. Não mais esmola, não gerei a humanidade para ficar paralisada na frente, na porta de um lugar que é tremendo, que é formoso. Eu estou liberando vocês. Eu ando com os meus discípulos, 2 discípulos com os nomes tão especiais. O que será que Deus estava falando? São os meus representantes, unidos debaixo da mesma unção, cada um na sua unção, mas andando juntos. Um deu uma ordem, o outro deu a outra, cada um no seu ministério, e juntos fizeram aquele homem de pé. Sabe por quê? Juntou naquele lugar, naquele exato momento, num portal de glória, a manifestação do Cristo vivo. É isso que Deus está falando para nós, como Marias do Deus vivo. Somos a Maria do Deus vivo, buscando esmola ainda, buscando Jesus morto. Mas ele está falando, eu vou fazer Pedro e João passarem aí. Eu vou fazer o meu espírito se conectar numa manifestação tão poderosa que vocês saberão que eu estou vivo. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio que essa é a palavra que Deus colocou no meu espírito. E ela vai ser de libertação para a minha vida e de libertação para a sua vida. Em nome de Jesus. Só continue se manifestando no sangue. Deixe que o sangue vai fazer todo o serviço. Descanse. Vá para a adoração. Deus está trabalhando. Ele é operoso e é poderoso nas suas operações a nosso favor. Ele já ressuscitou. Aleluia. A vida dele está disponível para nós. Graças a Deus. Aleluia. Amém? Se eu estivesse numa igreja física,
Eu ia falar para você assim, irmão, irmã, você que quando ouviu nós ali reconhecermos a ousadia na vida da pastora Margarida e subiu na tua mente uma inveja, vem à frente para você receber uma oração. Como nós não estamos numa igreja física e nós estamos falando de ousadia, nós vamos fazer a mesma coisa. Irmã, irmão, você que ouviu nós ali liberarmos aquilo que é a chamada da pastora Margarida, e você realmente sente quando isso acontece perto de você, e você fica, isso te dá um negócio ruim, você fica com inveja, você gostaria que fosse você, você passa por esse bombardeio infernal, e você quer sair desse ambiente. Então, apareça aí, levanta a tua mão, fala que eu quero orar por você em nome de Jesus. Uma oportunidade de ousadia para a libertação. Amém? Então, se alguém passou por isso, sinaliza aí que eu vou orar por você, para que você saia desse ambiente e possa fluir no teu chamado livremente em nome de Jesus. Alguém passou por isso? Veio uma inveja, veio uma coisa ruim, veio um gosto ruim quando a gente estava falando ali da pastora Margarida? Se manifeste, por favor. Aleluia. Ninguém? Aleluia. Glória a Deus. Ninguém? Raquel, Uma Raquel? Mais alguém? glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, querido. Eu vi um testemunho de uma vez do meu tio estava numa igreja em Bauru, 1.000 e poucas pessoas na igreja. E teve uma pregação, e no final da pregação o pastor falou assim, você que passa, é o anjo? Você que passa pelo... Você não aguenta, você vê uma mulher, você olha, você não aguenta, você quer parar, mas você não consegue. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Amém. Esposa do lado, os filhos, ele levantou e partiu lá para frente, sozinho, ele e Deus. E ele foi liberto daquilo. Aleluia. Então hoje, ele estava em 1.000 e poucas pessoas, nós estamos aqui em 16, 17. É uma oportunidade que o Senhor está nos dando para sairmos desse ambiente. Embora seja uma coisa pública que você vai revelar aqui, mas irmãos, mais do que nós temos rasgado a nossa vida para poder deixar um ambiente liberado para você falar, cara, eu sou isso, eu tenho esse problema, eu acho assim bem difícil. Nós temos essa, eu sei que na nossa vida nós temos essa chamada de rasgar a nossa vida, declarar o mundo espiritual, nós somos uma porcaria, mas é possível mudar. Então, se você está passando por isso, toma uma atitude hoje. É muito melhor você levantar a tua mão aqui e sair disso do que ir embora e depois daqui a pouco se arrepender e falar, eu devia ter pedido oração, mas fiquei com vergonha. Porque a vergonha ela vai te deixar no mesmo lugar. A ousadia vai te dar avanço. Aleluia. Amém? Última oportunidade, exatamente 10 segundos. Mais alguém? Amilson? 5, 4, 3, Amém. 2, 1. Mandirce? Amém. Ah, amém. Então, Amilson, Dirce, e é o Ângelo, então, não a Raquel, é isso? É, não tô falando. Quem mais colocou o que aí? Então, mais alguém colocou ali. Não. Quem que é esse aí? Cristina. Cristina. Amém. Então, nós vamos orar. Silvio. Não, não é eu quero ousadia, não. Eu quero... Não senti inveja. Então, amém. Então, você não está nesse negócio. Ousadia, em nome de Jesus, te abençoe para que você receba. Mas o negócio nosso agora é a parte da inveja mesmo. Amém? Entendi, irmã. Infelizmente, eu creio que algum probleminha aí, porque não tem mais ninguém reclamando. Não senti inveja também, então também não serve para irmão. Então é o Amilson e o Ângelo. Amém. Amém? Vamos orar então por esses irmãos. Ore comigo, concorde comigo, para que eles rompam com isso e avancem em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar e decretar sobre a vida do irmão Ângelo e sobre o irmão Amilson, em Sim. nome de Jesus. Que todo esse ambiente se levanta, Pai, contra a vida dos teus filhos, que traz, ó Pai amado, esses pensamentos de inveja,
que eles gostariam de ser reconhecidos, de ter uma chamada aqui ou lá. E nós sabemos que a origem disso tudo vem da frustração, vem da ferida, vem da dor, vem do fracasso, vem por caminhos que nós passamos e não demos certo e não conseguimos avançar. E agora nós vemos pessoas avançando, se movimentando, se destacando e nunca chega a nossa vez. E isso aí nós ficamos uma presa fácil, um alvo fácil para o adversário, para se movimentar através da nossa vida, nos trazendo esses pensamentos de inveja, esses pensamentos de insatisfação, de querer estar ouvindo aquilo, de querer estar recebendo aquela atmosfera. Mas eu quero agora abençoar a vida dos teus filhos para que eles sejam sarados. Eu quero abençoar a vida do irmão Ângelo, a vida do irmão Amilson, para que eles sejam curados em nome de Jesus. Nas frustrações, nos traumas, nas dores. Eu os abençoo para que a cura do Senhor venha sobre eles em nome de Jesus. E que eles saibam que em Ti, Senhor, eles não são frustrados, não são decepcionados, não são feridos, não são fracassados, mas que em Ti eles são mais que vencedores. E eu quero liberar sobre eles agora o poder, ó Pai amado, da Tua palavra, para que eles sejam tirados de todo esse ambiente de inveja, de todo esse ambiente onde eles desejam o que eles não têm, e pior do que isso, desejam o que o outro tem. Isso libera também contra a vida das pessoas um peso. Mas em nome de Jesus, eu me coloco na brecha agora pelo irmão Amilson e pelo irmão Ângelo, te pedindo perdão, Pai, todas as vezes que esses homens se manifestaram em qualquer lugar com esse espírito, se eles prejudicaram alguém, se eles liberaram uma atmosfera sobre alguma pessoa, e com certeza também eles foram prejudicados com isso, eu quero te pedir perdão agora e que essas legalidades sejam arrancadas da mão do adversário e que tanto o irmão Amilson como o irmão Ângelo estejam livres desse mal, em nome de Jesus. Que eles possam, ó Pai, buscar ao Senhor para ter aquilo que o Senhor tem para eles. Que eles saibam que o Senhor tem algo para eles, que eles são filhos amados e que o Senhor tem algo para eles. Parece que nós olhamos nessa hora e falamos assim, Deus não tem nada para mim. Deus só tem para os outros. E aí suscita essa manifestação. Mas em nome de Jesus, que isso entre no coração, na alma dos teus filhos. Deus tem algo para vocês. Deus os abençoe com isso. E que vocês fiquem descansados em Deus. E que todo espírito de inveja seja repreendido em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cremos na vitória e no livramento do Senhor aí, em nome de Jesus. É isso então? Está encerrado em nome de Jesus. Amanhã, 7h30, para a glória de Deus. Deus te abençoe. Ótimo dia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Glória a Deus.